com o médico geriatra Belísio Neto. Doutor Belísio, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, Geraldinho. Bom dia, Lucas, a Vitor. Bom dia a todos os ouvintes, internautas. Satisfação imensa participar do Panorama no quadro Check-up no rádio. Hoje você veio acompanhado de 2 estudantes de medicina, não é isso? Isso, estão aqui estagiando aqui em Caicó e vieram observar como é que é feita educação em saúde, né? Que bacana, educação em saúde através do rádio, né? Nosso tema de hoje, diabetes no idoso, e aí? Marcos, diabetes no paciente idoso é um tema sempre recorrente. As pessoas sempre pedem para a gente comentar sobre, até porque a incidência dessa doença na terceira idade ela é bem alta. Pra você ter ideia, um quarto dos idosos eles são diabéticos e boa parte dos pacientes diabéticos são idosos. Uma doença que cresce muito com o crescimento do envelhecimento, com os maus hábitos, né? E é uma doença que traz muita preocupação em virtude dela ter complicações muito sérias. E além disso, ela ser silenciosa. A diabetes ela tem sintomas muito discretos, principalmente no paciente idoso. Sintomas como muita sede, muita fome, muita urina. No paciente idoso isso é pouco perceptível. E sendo pouco sintomática, naturalmente ela é pouco diagnosticada, ela é subdiagnosticada. E quando a gente perde tempo para dar o diagnóstico da diabetes, a gente perde tempo de tratar as complicações. O que diferencia no paciente idoso é que a gente vai manejar uma doença com todas as limitações de um indivíduo envelhecido, de um indivíduo que já toma muito provavelmente medicamento para outras doenças, e aí o risco de mais medicamentos, de mais risco de efeito adverso, dele ter problemas com o número de medicamentos aumenta. É um paciente que já tem insuficiências cognitivas, insuficiências outras, insuficiência cognitiva, leia-se risco de demenciar, e a diabetes ela aumenta o risco do paciente ter demência. O próprio tratamento do diabetes num paciente idoso, dependente, com demência, ele é mais difícil da gente fazer. Paciente com demência, para fazer insulina, por exemplo, ele tem muita dificuldade para saber o próprio horário dos medicamentos, para poder monitorar a glicemia em casa, para poder fazer a sua própria alimentação, ele tem muito mais dificuldade. Então ela é um fator que aumenta o risco do paciente, da pessoa idosa, ter demência, como a própria demência dificulta o tratamento. Diabetes, além das complicações conhecidas de amputação, de insuficiência renal, de cegueira, de infarto, de AVC, diabetes aumenta o risco nos pacientes idosos de depressão. Aumenta o risco deles terem essa doença tão temida, que muito provavelmente esse mês de setembro a gente vai falar bastante, o setembro amarelo, vamos falar também de demência, setembro lilás, tem uma incidência aumentada, e a depressão a gente sabe que ela é um fator de risco isolado para piores desfechos no paciente. O paciente que tem depressão, ele não adere bem ao tratamento, ele tem dificuldade para seguir algumas orientações, pouca motivação, ele tem desesperança, então ele não vai às reavaliações frequentes que é necessário no paciente diabético. Diabetes também complica, além como eu falei, das suas complicações já tradicionais, ele aumenta a incidência de quedas. O paciente que é diabético, ele tem pouca força nas pernas, ele cai mais, ele não enxerga bem, ele cai mais, ele tem mais incontinência urinária. A diabetes é uma doença que aumenta a quantidade, às vezes, que o paciente vai no banheiro. Muita glicose no sangue, ela é excretada juntamente com a água na urina, e o paciente urina mais. Isso faz com que eles tenham perda de urina, às vezes involuntária. Então aumenta o risco de incontinência, aumenta o risco de quedas. É uma doença, Marcos, que a própria Covid demonstrou isso. É uma doença que ela tem um impacto nas defesas, na imunidade do organismo. A longo prazo é uma doença imunossupressora. Então as pessoas que têm diabetes, elas são mais suscetíveis a infecções. Você veja que o paciente diabético faz muita infecção urinária, ele tem mais risco de fazer infecção de pele, tem mais risco de se defender dessas infecções.
Por isso que as pessoas, não vou me cortar porque demora a cicatrizar, e quando nessa cicatrização se infeccionar, o diabético ele tem mais dificuldade de curar porque ele tem uma imunidade mais baixa. Então é esse cenário os pacientes, esqueci de falar, que tem diabetes, eles também, idosos diabéticos, eles internam muito mais do que os pacientes diabéticos não idosos, eles morrem muito mais, eles têm muito mais dependências outras, até de gastos diretos financeiros e de canalização de pessoas para poder auxiliar no tratamento diabético. Então é diferente o impacto da diabetes na terceira idade, a sobrecarga ela é muito maior, e por isso que as pessoas estão sempre pedindo para a gente comentar sobre algumas peculiaridades da diabetes no paciente idoso. Agora, impressionante o quanto a diabetes no idoso muda praticamente a vida dele, né? Você falou aí de várias doenças que estão correlacionadas à diabetes no idoso, né? Exato, e que às vezes a gente não consegue ver diretamente, a gente consegue imaginar, o diabetes ela amputa a perna, o diabetes ela causa infarto, diabetes ela traz dificuldades na própria convivência de alimentação, essas coisas, mas além disso ela traz num paciente já mais vulnerável, num paciente envelhecido, com a sua complexidade de problemas físicos, biológicos, de doenças sociais, ela traz um impacto muito maior. Como eu falei, ele tem risco muito maior de demenciar, de deprimir, de cair, e caindo, de fraturar, de ter assim, múltiplas complicações além das já mais tradicionais. Muda realmente a vida. Na verdade, a gente costuma dizer que o paciente que tem diabetes, ele tem que passar a partir daquele momento a pensar, repensar a vida de um ângulo diferente. Doutor, nunca mais eu vou poder comer um doce. Não, você tem que entender que a partir de agora você tem uma nova vida, você vai ter que se adaptar a essa nova vida. É como se você tem alergia, vamos supor, tem alergia a camarão, não pode comer camarão. Da mesma forma que as pessoas que têm diabetes, elas têm que ir tirando do inconsciente delas que elas, a partir de agora, já têm uma vida diferente, de cuidado com os pés, uma vida diferente, de andar sempre com alguma coisa, principalmente aqueles pacientes que usam insulina, para se caso não se alimentar a cada 3 horas, ele ter alguma coisa para se alimentar e não fazer hipoglicemia, de estar sempre ingerindo uma quantidade de água adequada, de estar sempre indo para consulta periodicamente para ser reavaliado, que é uma doença, como eu disse, ela agride o indivíduo silenciosamente. Você, quando menos espera, você perdeu 50% da função do seu rim, você vai para daqui a um tempo, vai precisar de fazer hemodiálise sem nem o paciente relatar um sintoma. Você dá uma topada, o pé infecciona, você perde o pé, perde a perna. Então você tem que ter esse cuidado também de regularmente, periodicamente e na consulta para ser monitorado. Tem pergunta aqui dos nossos ouvintes, nosso WhatsApp 992053030. Bom dia. Bom dia, Marcos Danta. Eu tenho 61 anos, amigo, e estou com minha taxa de diabetes 180. Eu gostaria de perguntar ao doutor Belísio se estou tomando 3 caixas, vou na 3ª caixa do medicamento que o médico passou para baixar. Se a tendência é subir ou se tem onde se estabilizar. Obrigado, viu? Um abraço, minha querida, doutor Belísio. O valor dessa glicemia, o valor que a gente considera metaterapêutico, o objetivo ideal do valor de glicose, ele varia de indivíduo para indivíduo. Ele varia em virtude da carga de comorbidades do paciente. Hoje a gente já categoriza os idosos em algumas estratificações. Tem o idoso robusto, aquele que não tem nenhuma dependência, ele tem um objetivo, um nível de glicose um pouquinho mais rigoroso. Aquele mais dependente, aquele que tem múltiplas comorbidades, aquele muito idoso, aquele frágil, você pode manter esse paciente com glicemias um pouquinho acima
do robusto do adulto jovem. Então, a gente já consegue subcategorizar e cada indivíduo ele tem uma peculiaridade. Ela está tomando só um medicamento, essa glicemia de 180, ela está ainda acima, se for de jejum, ainda acima do esperado, e muito provavelmente ela não é que tenha tendência a aumentar. Muitas vezes os pacientes, eles quando implementam mudanças de estilo de vida, eles começam a fazer atividade física, eles fazem uma dieta específica para o paciente diabetes, para o paciente com diabetes, eles voltam eles baixam esse nível de glicemia, e quando muitas vezes ele está tomando um remédio, numa dose baixa, eles podem até ficar sem tomar. Mas se ele não fizer a mudança de estilo de vida, ficar esperando só o medicamento, a tendência é que não baixe e isso possa piorar, porque a obesidade, sedentarismo, maus hábitos vai cada vez mais aumentando a glicemia. Então, 61 anos, tomando só um medicamento, ela tem que, assim, além de mudar o estilo de vida, manter a medicação. É uma doença que até hoje a gente não tem uma cura, né? A gente se preocupa muito com o câncer, e o câncer não tem cura, mas, assim, teoricamente, alguns cânceres têm uma dificuldade de cura, isso é a AIDS, enfim, e a gente não se preocupa com outras doenças também que não tem cura e matam muito mais, eu diria, com muito mais requintes de crueldade do que o próprio câncer. A diabetes, ela mata o indivíduo, amputando, fazendo AVC, ficando dependente, aquele paciente que vai morrendo com sofrimento. Então, o cuidado nessas fases iniciais é fundamental. Eu sempre digo, você tem que plantar saúde para colher saúde na velhice. Tem mais perguntas chegando, bom dia. Bom dia, doutor Belísio. O senhor pode explicar mais sobre aí a parte da demência? Como é essa demência? E aí, doutor Belísio? Ótimo. A diabetes, ela aumenta, açúcar no sangue, né? Então, o açúcar no sangue é como se fosse um ferrugem dentro da gente. Ele vai destruindo os vasos de todos os órgãos. Então, todo órgão da gente, ele tem vaso, passa sangue nos órgãos da gente. Todo tecido, então o cérebro não é diferente. Então, níveis aumentados de glicose, de açúcar no sangue, eles também são tóxicos para o cérebro, que o sangue passa no cérebro, e nas áreas da memória, esses níveis de açúcar aumentados, eles são tóxicos para os neurônios, que são as células cerebrais. Então, a diabetes, assim, grosseiramente, ela mata neurônios que são relacionados com a memória, e o paciente desenvolve demência. Está bem relacionado com a demência de Alzheimer, ou seja, o paciente que tem diabetes, ele tem um risco direto de demenciar mais, é um fator de risco para a demência de Alzheimer, porque a glicemia aumenta a toxicidade dos neurônios nas áreas da memória do cérebro. Diabetes também, ela tem uma implicação em outro tipo de demência, que é a demência vascular, que é aquela demência por microinfartos, por pequenos AVCs ou por grandes AVCs, depois de AVCs isquêmicos ou hemorrágicos. Então ela é um fator de risco para AVC. Então, se ela causa microtromboses, microinfartos ou mesmo AVCs pequenos ou grandes, então ela também tem uma relação direta com a demência vascular. Então, diabetes causa diretamente a demência de Alzheimer, causa indiretamente a demência vascular. Então, quem tem diabetes tem um risco aumentado de ter demência. Se for idoso, a gente sabe que idade é um fator para demência irreversível, não tem como a gente voltar à idade. Genética também não tem como a gente modificar, mas o controle da taxa de glicose e outros fatores de risco modificáveis a gente pode mudar, e essa demência, ou ela não abrir quadro, ou ela, se vier a abrir em fases mais assim, de mais idade, né? No paciente já com muita idade. Tem mais perguntas chegando, bom dia. Bom dia, doutor. Doutor Belísio, quais são os sintomas da hipoglicemia? A pessoa, quando está nesse estado assim, que está na hipoglicemia, que baixa o diabetes, a pessoa fica sem saber de nada, tipo sem saber de nada, dá o esquecimento, sem conhecer as pessoas. Desses sintomas. E aí, doutor Belísio? Excelente pergunta. Essa era a pergunta que eu queria ouvir. Hipoglicemia. O adulto jovem, ele sofre menos com esse tipo de
de complicação, é emergência em pacientes que tomam medicamento para diabetes. É quando o açúcar do sangue está em níveis muito baixos. Você está com hipo, que é baixo, glicose, hipoglicemia. Então, esse açúcar, o combustível do cérebro é açúcar, né? O carboidrato, que mantém a gasolina do cérebro, né? Assim vamos dizer. Então, quando falta esse combustível, quando está muito baixo, o cérebro tende a parar. Então, a pessoa tende a ter sintomas, e começa a ter sudorese, começa a ficar inconsciente, desmaia, se apaga, não consegue acordar. Então isso é uma emergência que é gravíssima no paciente idoso. O idoso, quando tem esse tipo, ele é mais vulnerável a esse tipo de complicação da hipoglicemia, e quando ele tem, essa hipoglicemia traz consequências graves também. Ele cai, ele pode ter complicações em outros órgãos, coração, em outros órgãos, em virtude dessa hipoglicemia. É uma complicação que a gente monitora muito de perto no paciente idoso, principalmente naqueles que têm necessidade de usar insulina. E o que é que a gente sempre orienta os pacientes? Primeiro, a gente orienta os profissionais de saúde a categorizar esse paciente idoso, paciente muito idoso, mais vulnerável. A gente tem que otimizar a meta dele em valores um pouquinho acima, de acordo com as metas para aquela idade, para aquele tipo de paciente, para aquele perfil de paciente. Objetivando não ter hipoglicemia, que no idoso a gente falou que é muito grave. E depois a educação do paciente. Essa é uma parte difícil, pra você ter ideia. 4 de 5 pacientes que têm diabetes, eles têm um nível socioeconômico, aliás, 4 de 5 pacientes diabéticos, eles moram em países subdesenvolvidos. Os pacientes que têm diabetes, a boa parte deles são pacientes com carências sociais, carência econômica. Então, o tratamento, ele se torna, carência educacional também, se torna mais difícil. Por quê? Como é que você vai orientar uma dieta ótima para um paciente que, às vezes, para comprar o remédio, ele já tem muita dificuldade? Como é que você vai orientar alguns cuidados se ele não consegue, de hipoglicemia, se ele não consegue nem levantar, o paciente idoso, às vezes, ele não consegue levantar para comer alguma coisa, ele não sabe colocar um despertador no relógio, ele não tem alguém que possa orientar ele. Então, a hipoglicemia, ela é uma complicação muito mais grave no paciente idoso, e para a gente minimizar isso, a gente tem que, além de não apertar muito, não ser tão rigoroso com a glicemia, a gente psicoeducar, fazer educação com o paciente, ensinar o paciente a ele evitar a ter hipoglicemia, que é alimentar-se a cada 3 horas, e sempre que tiver uma perspectiva de que vai para uma consulta, por exemplo, e ali pode atrasar, o carro pode dar um problema, uma viagem, andar com alguma coisa nas suas bolsas, na bolsa, em algum canto, para que, se por acaso ele for passar mais de 3 horas, ele ingerir alguma coisa. Então, alimentar-se a cada 3 horas, e o paciente ter essa ideia. Tem mais perguntas chegando. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia aí para o médico. Marcos, eu gostaria de fazer uma pergunta aí para o médico. Eu fiz uns exames de sangue, a taxa de glicose, colesterol, vários exames, deu tudo ok. Só o triglicérido que deu alto, deu 398. Eu gostaria de saber o que é que eu poderia fazer, a triglicérido, o que é que dá problema. E eu estou fazendo essa pergunta porque, como ele está falando sobre a diabetes, faz parte assim, né, do triglicérido, essas coisas. Eu gostaria de saber qual é a dieta que eu posso fazer, sabe? Eu tenho 55 anos. E aí, doutor Belísio? Via de regra, o triglicérides das taxas, né, do colesterol, da glicose, é a taxa mais tranquila, assim vamos dizer. A gente, geralmente, paciente sem nenhuma comorbidade, a gente tende a tratar com medicamento o triglicerídeo quando ele está acima de 500. A dela está 398, 400. Se ela não tiver outra comorbidade, a gente inicia o tratamento com mudança de estilo de vida.
atividade física e uma orientação dietética específica que a nutrição vai orientar para diminuir o triglicérides. Geralmente tem uma restrição de massa. A taxa de triglicérides ela é assim, popularmente conhecida como a taxa de massa no sangue. Então, se a taxa de massa está alta, a gente vai reduzir a ingestão de pão, bolo, bolacha, tudo aquilo que tem massa. E não adianta simplesmente trocar, eu vou trocar por tudo integral. Não sei, muito provavelmente não vai conseguir baixar níveis satisfatórios. Você tem que, na verdade, pedir uma orientação do profissional da nutrição, fazer uma dieta específica para isso, e não só trocar o normal pelo integral. Você tem que substituir as refeições, diminuir a quantidade de carboidrato, de massa, porque isso também, muitas vezes o paciente tem uma hipertrigliceridemia, ele é pré-diabético, e essa hipertrigliceridemia às vezes você controlando o diabetes. Então, para essa paciente, se ela não tiver nenhuma comorbidade, nenhum fator que necessite de tratar esse triglicérides, mudança de estilo de vida e uma restrição alimentar, principalmente de massa. O grande problema do triglicérides alto, uma das complicações assim, que chama a atenção, é o risco de ter pancreatite. Hipertrigliceridemia aumenta o risco do paciente ter inflamação no pâncreas, que é gravíssimo, muitas vezes requer internamento em UTI. Então, cuidado com o triglicérides para não ter pancreatite. Doutor Belísio, médico geriatra, obrigado pela sua participação. Até terça-feira, se Deus quiser. Eu que agradeço, Marcos, e até a próxima terça-feira, se Deus quiser. 8h06, confirmando 8h06, doutor Belísio.